Diante das fotos do casamento da filha espalhadas sobre a mesa, Dona Franquelina parece não acreditar que Cibele de Paula Silveira foi morta a mando do marido, com quem a bancária foi casada por quase 9 anos. Estranhamente, ninguém da família de Cibele foi informada pela Polícia Civil que o advogado Eduardo de Oliveira Francisco tinha sido indiciado, acusado de ter contratado os criminosos para matar a bancária. A descoberta do envolvimento do advogado foi por acaso e aumentou ainda mais a revolta dos parentes de Cibele. Ele era como meu filho e ele mesmo falava sempre, a gente conversava e ele falava sempre: Fran, eu tenho tanta liberdade com a senhora, talvez mais do que com a minha mãe. A casa da senhora é a extensão da minha casa. Nós moramos aqui, a casa da senhora é como minha casa e eu tenho muita liberdade, eu acho muito bom. A gente conversava muito, muito mesmo. A gente tirava assim, todos os dias tomava café à tarde, a gente ficava conversando na mesa assim até horas seguidas, sabe assim. Então, era uma pessoa acima de qualquer suspeita para nós. E esses documentos obtidos pelo jornalismo da Record TV comprovam que o marido de Cibele, Eduardo de Oliveira Francisco, foi denunciado pelo Ministério Público e pode ser levado ao tribunal do júri. Eduardo é acusado de ter contratado Pedro Henrique Domingos de Jesus Félix, Ronaldo da Silva Alves e um menor para matar a bancária. Presos pela Polícia Militar, logo após o crime, o menor e os 2 maiores revelaram o envolvimento de Eduardo na morte da mulher. 2 criminosos em lugares diferentes, um na casa de prisão provisória, outro na casa de custódia, contaram a mesma versão, porque um era menor, o outro era maior, estavam presos em lugares distintos. Falaram que o Eduardo pagaria pelo preço desse assassinato através do recebimento seguro. Como que esses marginais sabiam que ele, de fato, tinha um seguro da Cibele em seu nome? E os marginais fizeram relatos, inclusive, de questões íntimas do casal. Questões íntimas do casal. Falaram que a encomenda foi porque o casal estava passando por problemas conjugais. Que, num primeiro momento, nós não acreditamos nisso, mas através da instrução do processo, isso ficou, de fato, muito claro. A bancária Cibele de Paula foi baleada na noite do dia 30 de novembro de 2015, por volta das 9 horas da noite, quando passava de bicicleta próximo a esta passarela, que fica nas margens da BR-060. Cibele, o marido e um amigo do casal voltavam de um passeio ciclístico, quando criminosos jogaram pedras na direção da bancária. Como ela não parou a bicicleta, Cibele foi atingida por um tiro certeiro na cabeça. Socorrida pelo marido, a bancária morreu pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro. A gente está anestesiado ainda, sabe? A gente está anestesiado. A gente acorda no meio da noite e sofre um pouco, mas aí a gente dorme de novo achando que vai acordar e é tudo um pesadelo, sabe? Que não vai acontecer. Na época, Eduardo contou para a polícia que os bandidos tentaram roubar a bicicleta de Cibele. Logo após o crime, Eduardo concedeu essa entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV. Ele confirmou a versão de tentativa de assalto. A frieza do advogado durante a entrevista despertou a suspeita da família e amigos de Cibele. De repente eu vi um vulto na frente, assim, alguém correndo, saindo da passarela. A pessoa estava a pé? Estava a pé, saindo da passarela. Ela saiu da passarela e aí, no momento, eu acho que ela estava com fone de ouvido. Na hora que a pessoa entrou, como ela estava intertida ali, né, ela se assustou e jogou a bicicleta um pouco para o lado. E nesse momento eu não sei o que aconteceu, se a pessoa se assustou e a gente só ouviu o disparo e ela no chão. Mas durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que, ao contrário do que dizia Eduardo, Cibele não tinha sido vítima de uma tentativa de roubo. A bancária, segundo essa denúncia do Ministério Público, foi vítima de uma emboscada montada pelo marido dela, o advogado Eduardo de Oliveira Francisco. Eduardo, ainda de acordo com a denúncia, teria pago R$30 mil para os criminosos matar a bancária. Não seria apenas o motivo financeiro, mas também o motivo emocional, o motivo de laços íntimos com ela.
porque nós fomos surpreendidos no dia do depoimento dele, que ele afirmou que estava casado há 8 anos e meio sem ter relações sexuais com ela. E ele também ficou sabendo, através de da esposa de um amigo íntimo dele, que a Cibele teve um affair por alguém que não era o esposo dela. Mesmo sabendo que tinha sido indiciado pela polícia como mandante do crime, Eduardo continuou mantendo contato com a família da bancária. Era ele quem levava informação sobre o processo para a família de Cibele. O oficial de justiça que veio trazer uma intimação para ele, né? E como o endereço dele era daqui, todas as correspondências dele vinham para cá. Então a Leia, minha filha, recebeu o oficial e ele conversou com ela e perguntou se ele morava aqui. Ela disse que não. E aí ele perguntou, ela falou que ele tinha mudado já há mais de 1 ano e que ela era a irmã da Cibele, né? Ele falou, eu estou aqui justamente por esse caso e você está sabendo o que está acontecendo? Aí ela falou, não, a gente não sabe de nada. Ele falou, vocês sabem que o Eduardo é acusado de ser o mandante do crime? Aí a Leia falou, não, nunca sabemos disso. E também porque ele é que olha para nós né, o processo, o andamento do processo, porque ele é advogado. Então ele é que informa para a gente, ele nunca informou isso para a gente. E aí o oficial de justiça até ficou um pouco indignado naquela hora e falou, fala com a sua mãe que você precisa de achar um advogado, contratar um advogado urgente e olhar o processo, porque tem muita coisa lá que vocês não sabem. A família de Cibele só descobriu que Eduardo era acusado de ser o mandante do crime em setembro desse ano, quase 2 anos após o crime. Eduardo e Cibele moravam ao lado da casa da mãe da bancária. 2 meses depois da morte de Cibele, Eduardo se mudou. Ele se esqueceu de informar o novo endereço para a justiça. E foi justamente isso que fez a família de Cibele descobrir que ele teria contratado os criminosos. Qual foi sua reação na hora ao saber que o seu cunhado, que até então era tido como uma pessoa muito querida de vocês, tinha mandado matar sua irmã? Eu na hora, fiquei em choque, porque eu não sabia o que eu falava para ele. E ele estava assim, indignado, ele falando comigo. Eu não sabia a minha reação, não tinha reação. Eu fiquei assim, Aí eu li, aí eu falei, não, mas dentro de mim, eu falava, não, tem alguma coisa errada. E você resistia em acreditar naquilo? Resistia, porque a gente conhecia ele, conviveu 10 anos junto com uma pessoa, eu resisti. Eu falei, não, mas você tem certeza? Ele falou assim, moça, vou te falar um negócio. A promotora jamais mandaria um mandato, uma intimação dessa, colocaria ele como acusado se não tem prova suficiente. Assim, de casa, assim, é 99,9% de haver algum erro. Não tem erro, não tem. Já está comprovado, já tem provas suficientes. Fala para sua mãe ver o processo, pega um advogado para ver o processo, porque tem provas suficientes. E não tem como mais fazer nada. Pois é, e foi a partir desse momento, quando a Leia tomou conhecimento dessa informação através do oficial de justiça, foi que vocês decidiram correr atrás e ir lá ver o processo para ter certeza de que realmente o Eduardo tinha mandado matar a Cibele. Isso, aí eu falei com minha mãe, ela chegou na hora do almoço, meio-dia ela chegou, que foi umas 10 horas, meio-dia ela chegou, eu falei para ela, não, tá errado. Ela falou, não, mas de primeira ela falou assim, se ele for o culpado, ele vai pagar. Passado o susto, Dona Franquelina começou a acompanhar o processo na justiça. Ela ficou sabendo, inclusive, que Cibele era constantemente agredida por Eduardo. Os legistas identificaram muitas marcas e hematomas do corpo de Cibele. Algumas das agressões eram antigas. Eu tomei esse conhecimento exatamente no dia que eu vi o processo, porque até então as pessoas que sabiam era o meu cunhado, né, que ele é gerente da Paz Universal e ele trabalha lá já há mais de 20 anos. Então todas as pessoas que falecem, tanto da nossa família como amigos, pessoas da igreja, ele sempre toma conta de cuidar do corpo, de fazer tudo, né? E, infelizmente, o Eduardo não deixou que ele cuidasse do corpo da própria sobrinha. Isso já foi estranho, né? Isso não só foi estranho, isso foi, assim, um choque também. Ou seja, certamente ele, se o seu cunhado tivesse contato com o corpo, iria perceber alguma marca.
Com certeza, exatamente foi por isso que ele não pôde tomar conta do corpo dela, porque as marcas que tinha lá eram muito nítidas. Mas, independente do meu cunhado ter ou não cuidado do corpo, o próprio legista ficou muito indignado no dia, comentou com o meu cunhado, comentou com a gerente dela lá da Caixa, a Nédia, falou: é um absurdo, essa moça apanhava demais. Ela foi muito torturada, ela foi muito massacrada. Ela, inclusive, esse final de semana ela apanhou muito, viu? Ela apanhou muito, tem marca de todo jeito no corpo dela. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Eduardo de Oliveira Francisco teria mandado matar a mulher por ciúmes. Ele estaria se relacionando com um rapaz que participava de um grupo de pedal, da qual Cibele e o marido faziam parte. Eduardo também estaria interessado no seguro feito por Cibele, no valor de R$50 mil. O comportamento de Eduardo após o crime também despertou suspeitas da família da bancária. Ele teria se apossado de uma indenização de mais de R$100 mil, paga pela Metrobus à família de Franquelina. O marido de Franquelina e pai de Cibele foi atropelado e morto por um ônibus do transporte coletivo em 1998. Ainda sofrendo com a morte da filha, Franquelina mantém na parede da casa dezenas de cartas escritas por amigos e parentes de Cibele. O Ministério Público já requereu à Justiça o bloqueio de bens de Eduardo, que além do seguro deixado por Cibele, teria ficado com R$135 mil da família da bancária. O advogado também passou a receber uma pensão paga pelo banco onde Cibele trabalhava. Há cerca de um ano, Eduardo se casou novamente. Ele trabalha como advogado. O menor, envolvido no crime, foi solto pela Justiça. Mas os dois maiores, que teriam também participado do assassinato, continuam no presídio em Aparecida de Goiânia. Mesmo sem entender porque a Polícia Civil escondeu o envolvimento do advogado no crime, a família de Cibele promete lutar para que ele seja punido. Eu não entendo, é a maldade, como que a pessoa planeja uma coisa no coração assim, junto com a gente, convivendo com a gente, até no momento que saíram para fazer o pedal, estávamos tomando café juntos, aqui, sentado na mesa, na minha cozinha. A gente fica pensando, por causa dele, ela não está aqui mais. Então, assim, ele tirou tirou a vida, né? Assim, tipo assim, tirou o direito dela estar aqui. Eu espero que tenha justiça, né? Porque assim, a gente vai, assim, pelo menos a gente não vai ter ela de volta. Mas a gente vai ter aquele sentimento que a justiça foi feita e que não vai ficar impune, igual muitos casos ficam, né?